Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui com vocês para mais um vídeo com dicas a respeito de pregação. Desta feita, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17, irmãos. Já está também na tela aí para vocês visualizarem o texto, e eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês aqui a respeito do aproveitamento do texto. Sempre que você for pregar, feita a leitura do texto, lógico, se você fez a leitura de um determinado texto, é porque você já estudou tal texto e você está fazendo com propósito. Por isso você já tem conhecimento do conteúdo desse texto, ok? Assim sendo, a tua obrigação, a nossa obrigação quanto pregador é explicar o texto. Isso é uma pregação. Principalmente quando a pregação ela é de um sermão cuja estrutura se origina do texto. Ou seja, um sermão textual ou um sermão expositivo. Hoje, nesta oportunidade, eu quero fazer uma abordagem com vocês de um sermão textual. E quero aqui mostrar para vocês como que eu faço para aproveitar o máximo possível deste texto que eu acabei de citar. Então vamos lá. Supondo que eu estou diante da igreja para a minha oportunidade, então o cumprimento aos irmãos e o anúncio do texto. Já preste bem atenção aqui, cuidado com o que eu vou dizer agora. Tem muitos irmãos que estão indo para diante da igreja e nem anunciam o texto que vão fazer a leitura, ou então fazem o anúncio do texto, mas não fazem a leitura. E aí o que acontece? Começa já a explicação, começa já a falar. Bem, quem é que vai entender aquilo que está sendo falado, que nem sequer tem um ponto de referência para que possa aí estar pensando e raciocinando, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, então cumprimentei os irmãos, anunciei, aqui no caso, vou ler com os irmãos o segundo livro de Samuel. Gente, não é o segundo livro a Samuel, não é. Vamos esquecer desse ponto aqui de ficar falando que é o segundo livro a Samuel. Não é. O livro é de Samuel, é atribuído a ele, é ele que escreveu o tal livro, tá bom? Portanto, o segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. E eu quero fazer a leitura com vocês do versículo 17 até o versículo de número 25. Anunciado, faça a leitura. Não faça nenhuma introdução antes de fazer a leitura do texto, tá bom? Feito a leitura do texto, aí sim, você vai fazer a sua introdução. E de preferência que na introdução seja apresentada os 3 pontos sobre os quais você pretende falar, considerando aqui que o sermão vai ser de 3 tópicos, viu? Então, eu já anuncio na minha introdução para que os irmãos agora ouviram a leitura do texto e apresento a introdução, ok? Se tiver, então, tema, anuncie o tema, que aí ficou legal. Os irmãos já vão poder ter uma noção do que realmente está por vir. E daí, então, você vai iniciar a pregação, tá bom? Dito isto, vamos para a tela, que eu quero mostrar alguns pontos aqui para vocês, tá bom? Eu trouxe para a tela de vocês o texto inteiro, tá aí, ó, do verso 17, como eu havia dito, até o verso de número 25, tá bom?
fizemos a leitura. O que eu vou fazer agora? Isto aqui é o que nós chamamos de uma perícope. Vou escrever aqui porque eu não tenho outro espaço aqui. Está o texto, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Agora, eu já fiz a divisão. Primeiro ponto aqui, que eu dividi o texto, você vai perceber que eu fiz 3 divisões no texto. O primeiro dele que eu quero destacar é a respeito dos filisteus. Eles haviam ouvido que haviam ungido Davi sobre Israel, daí então todos os filisteus subiram em busca de Davi. Vou dar ênfase aqui bem, todos os filisteus. Não foi nenhum e nem dois, foram todos que se reúnem para ir em busca de Davi. Nesse aqui, nós vamos marcar como sendo o nosso primeiro tópico. Os inimigos sobem atrás de Davi. E daí a gente vai desenvolver aqui nesse nosso primeiro tópico tudo que a gente tiver de ideia a respeito, de preferência que nós tenhamos aqui 3 subtópicos. Então eu tenho o meu primeiro tópico e dentro do tópico eu vou ter os subtópicos, que aqui eu vou dar alguns exemplos de vezes, tá bom? Que os inimigos subiram contra Davi, pode ser contra Davi, pode ser contra o povo de Deus. Então você vai pegar alguns exemplos para você fundamentar essa sua ideia a respeito dos inimigos subirem contra Davi. Não só fundamentar, como também você vai pegar outras passagens para exemplificar. E tudo isso aqui você está fortalecendo os seus argumentos aqui, tá bom? Então esse é o primeiro tópico. Trabalhado o primeiro tópico, vamos subir aqui, vamos para o segundo. O segundo, agora, quem ouve é Davi. Opa! Então eu tenho um elemento aqui que me chamou a atenção. Estou trabalhando aqui com vocês nesse momento e me chamou a atenção isso aqui. Olha, marca até de outra cor aqui também, ó. Aqui ouviu os filisteus e aqui foi Davi que ouviu. Legal. Então, conforme eu vou trabalhando com vocês, o texto, e eu vou conversando com o texto, ele vai me chamando a atenção e eu vou marcando. Eu não tenho aqui nenhuma anotação. Eu me sentei aqui e veio no coração o desejo de gravar o vídeo e escolhi esse texto. Isso aqui foi uma escolha aleatória, tá bom? Foi uma escolha aleatória que eu fiz para trabalhar com vocês aqui nesse vídeo. Então, abri de forma aleatória, não tem nenhum propósito, não fiz nenhuma oração, tá bom? Nada disso. Eu simplesmente me sentei aqui e liguei a aparelhagem e vou fazer isto aqui.
E conforme agora eu estou conversando com vocês, vai me surgindo as ideias e oriundas de onde? Oriundas do próprio texto, irmãos. Então, o texto conversa comigo, eu converso com o texto, e este texto, ele nada mais é do que a palavra de Deus. Então, eu estou num período de oração, de conversa com o Senhor, porque eu estou trabalhando com o texto bíblico, eu estou olhando para o texto bíblico. Então, eu estou montando o meu sermão, eu estou aqui gravando essa aula para vocês, e o texto ele vai me chamando a atenção. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, eu fiz um destaque no primeiro tópico, passou despercebido o verbo ouvir. Mas quando eu chego no segundo parte, pronto, eu me deparei com o verbo novamente, ouvir, me chamou a atenção. Então eu estou marcando aqui para vocês e vamos aqui fazer as anotações, ok? Vamos lá. Então nós já fizemos uma marca, voltei aqui para marcar com vocês que os filisteus tinham ouvido uma mensagem. Então os inimigos, eles ouviram falar de Davi, sobem contra Davi. Essa é a estratégia deles. Davi, por sua vez, ouviu a respeito dos inimigos que vêm contra ele. Qual que é a atitude de Davi? Isso aqui para nós vai ser importante, ó. Enquanto os filisteus, eles subiram em busca de Davi, Davi desce a fortaleza. Então os filisteus sobem e Davi desce a fortaleza. Enquanto isso, os filisteus se estenderam pelos vales, Davi foi consultar ao Senhor. E a pergunta de Davi para Deus é: o Senhor vai me entregar os filisteus nas minhas mãos? E Davi ora ao Senhor e o Senhor responde. Responde a Davi. Resposta do Senhor. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi sobe e vai vencer essa batalha. Então vamos anotar, por favor. Diante da ameaça do inimigo, busque ao Senhor. E vai buscar o Senhor para quê? Buscar de Deus uma direção. Então Davi, ele era um homem que nos dá este exemplo magnífico a respeito da busca pela presença de Deus. Era um homem de experiência nas guerras, nas batalhas, porém, e os filisteus ele já havia vencido outras vezes, quantas vezes, né? Nós poderíamos marcar. Mas, mesmo assim, Davi se põe a buscar a face do Senhor. Ou seja, não confia na força do braço. Aí, nesse momento aqui, você traz o exemplo do salmista. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É a pergunta de retórica, né?
E o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse aqui é um dos exemplos. E você pode utilizar outros. Então, ouviu que o inimigo vem contra você? Desça a fortaleza. Descer a fortaleza é descer para um momento de oração. E aí, consulte ao Senhor. Consultou o Senhor? Espere a resposta. Porque tem gente que busca o Senhor e depois fica apavorado. Espere a resposta. Percebam vocês que nós estamos aqui trabalhando com o texto. Como eu já fiz em outros vídeos aqui no canal, ainda não estruturei o sermão, né? Ainda não estou mostrando para você o tópico 1, tópico 2, nada disso. Por enquanto, nós estamos somente no rascunho, montando as ideias aqui, destacando alguns pontos que nós estamos julgando importante. E conforme nós vamos trabalhando com o texto, o que o texto vai nos oferecendo, para depois, então, nós aí organizarmos toda a nossa ideia. Dentro da homilética, isto que nós estamos fazendo aqui chama-se período de descoberta. E você está organizando as ideias. Então, isso aqui para nós é o nosso segundo tópico. Vamos para o terceiro? Antes de apresentar para vocês o terceiro tópico, eu quero mostrar que o texto, e também isso deve acontecer na nossa pregação, ela precisa ter um avanço, um crescimento gradativo, né? E sair de um ponto mais fraco até atingir um ponto mais forte, atingir o clímax desta mensagem, que é o propósito de impactar as pessoas e elas entenderem aquilo que nós estamos transmitindo. Então, o primeiro ponto foi o fato dos filisteus ouvirem a respeito de Davi e eles subiram para buscar a Davi, para guerrear contra Davi. No nosso segundo, nós temos Davi descendo a fortaleza e buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E então esperando Deus responder. Uma vez que busca Deus, tem que ter paciência e esperar Deus responder a oração. Agora, Deus respondeu, mandou subir, subiu. Davi venceu, venceu. Olhe novamente agora o nosso terceiro ponto. Passado um determinado tempo, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale novamente. E agora, o que é que Davi vai fazer? Consultou ao Senhor novamente. Então aqui eu quero destacar que, embora já tivesse vencido uma vez, vencido duas, tivesse experiência, mas sempre Davi vai buscar uma direção de Deus, tá bom? Então vamos fazer a anotação? Não obstante suas experiências, consulte sempre o Senhor. Tá aí. E Davi consultou o Senhor. E novamente Deus responde à oração de Davi. Só que agora Deus muda a estratégia. Opa, gostei dessa expressão. Deus
mudou a estratégia. Irmãos, numa pregação, o que nós podemos falar a respeito da estratégia de Deus? O que vocês acham? Deus, ele é estrategista? Sim ou não? Hein? E numa peleja que nós temos que enfrentar, sempre considerando que os filisteus sempre foram mais fortes e experientes do que Israel, diante de uma batalha normal, natural, humana, os filisteus, eles sempre sairiam vencedores. Porém, quando existia no meio do povo de Deus um rei, um juiz, um representante, que sempre diante das batalhas buscavam a face do Senhor em oração e confiavam em Deus, não tinha inimigo, por mais forte que fosse, poderia reunir 1, 2, 3, como aconteceu várias vezes. Deus sempre deu uma boa estratégia. Deus, então, mudou a estratégia para Davi nessa oportunidade. E eu quero aqui destacar também, além da estratégia, outra coisa. Obediência de Davi à estratégia de Deus. E nesse momento aqui a gente poderia argumentar que o ponto contrário dessa ideia que nós estamos apresentando. Por exemplo, de pessoas que buscam a presença do Senhor, o Senhor vai mostrar uma direção, vai mostrar uma estratégia, mas de repente, diante dos olhos deles, parece um absurdo. E eles não querem obedecer a Deus. Ora, então por que foi buscar o Senhor? Então perceba que isso aqui são pontos dentro da nossa pregação que nós precisamos destacar, tá bom? Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Qual que foi a estratégia de Deus? Aí está aqui no verso 24, ó. Todo ele, ó. Aí Deus disse: não subirás. Como que o Senhor Deus disse na primeira vez? Olha só, eu já havia destacado aqui para vocês, ó. Na primeira vez, sobe. Segunda vez, não subirás. Nossa, que legal. Agora você pega, rodeia por detrás deles e virás a ele por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti. Tá aí a pergunta para você. Quanto tempo Davi esperou para ouvir aquele estrondo do meio das amoreiras, no meio da copa das amoreiras? Quanto foi? Não importa, irmãos. Se Deus deu a estratégia, não buscamos a face do Senhor, não pedimos uma direção, a direção veio. Então o Senhor falou: sobe e espera. Olha só, espera lá, até que ouça o barulho de um estrondo por entre as copas, por meio, né, de marcha pelas copas das amoreiras. Aí você é um sinal para você que Deus saiu adiante de você, e aí então você pode ir, que você vai ferir os filisteus. Volta para o texto. Fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Qual que é o resultado? Tá aqui, ó. Este é o resultado de se obedecer à estratégia de Deus. E então nós podemos já pensar na nossa conclusão e falar que todos aqueles que buscam a presença de Deus,
buscam a direção de Deus, tem paciência, confia em Deus e obedece à estratégia de Deus, o resultado é vitória. Amém. Isto seria uma conclusão. Então aqui, nessa dica que eu estou deixando para vocês, eu apresentei uma introdução e nessa introdução eu mostraria então o primeiro ponto, que é os filisteus, os inimigos combatendo contra Davi. Depois, Davi vai descer a fortaleza e consultar ao Senhor. Terceiro, os inimigos não contentes sobem novamente e Davi vai consultar o Senhor. Deus muda a estratégia, Davi obedece a estratégia e vence novamente os filisteus. E aí apresentei para vocês aqui a conclusão. Vejam, com este texto que eu estou trabalhando aqui, vocês perceberam como que nós podemos e devemos nos deter no texto e aproveitar tudo, irmãos, que o texto tem para nos oferecer. Assim, diante da congregação, não vai faltar argumento, não vai faltar, você não vai sair do texto, porque quando eu obedeço o texto, eu consigo ter uma mensagem que ela é, primeiro, coerente e ela também é coesa, porque eu estou preso no texto. E como nós mostramos aqui, nós estamos no período da descoberta. Pegue isso tudo que eu mostrei aqui para vocês e organize agora as suas ideias, tá bom? Organize as suas ideias e coloque a introdução, coloque os 3 tópicos com uma frase desses 3 que nós colocamos. Escreva uma frase limpa, objetiva, persuasiva, clara, tá bom? Na voz direta, assim, primeiro, segundo e terceiro, tá bom? E escreva a sua conclusão. Você está com uma mensagem pronta de, no mínimo, 50 minutos para você pregar, tá bom? Aproveite e vou ficar por aqui e até então o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo com mais dicas de pregação. Até lá. Deus abençoe a todos.